Que a paz e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Cristo seja na tua vida. Nessa primeira mensagem dessa série 2026, para que o propósito se cumpra na tua vida, nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, ele tem 4 fases na sua vida para que o propósito se cumpra, para que a vida de Moisés seja extraordinária e um exemplo até hoje para toda a humanidade. Talvez você está chegando esse final de ano com a sua vida frustrada como tantos outros anos, porque você planejou, você até lutou para conquistar algo, você imaginou que iria conquistar algo, uma empresa, uma casa, um carro, pagar suas dívidas, casar, enfim, você fez todo um planejamento. Você imaginou isso, mas chega ano após ano frustrado. Por que isso acontece? Porque você tem um chamado de Deus para cumprir um propósito. E quando você não atende esse chamado, a vida não muda. E quando é que a pessoa desperta para isso? Quando ela ouve exatamente o que diz a palavra de Deus: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, e se você se voltar para Deus, com certeza Ele vai aparecer na tua vida, Ele vai te preparar para cumprir o propósito. Assim aconteceu com Moisés após ter matado o egípcio. Ele vai fugir do Egito, vai morar numa terra distante, aonde a vida dele vai mudar por completo. Agora, tudo aquilo do passado de Moisés, de se tornar um príncipe, de ser um príncipe do Egito, agora está lá atrás. Moisés segue uma vida ainda diferente do chamado de Deus. Mas um certo dia, Moisés encontra aquela que seria a sua esposa. Em seguida a construir a vida familiar, Deus aparece para Moisés e fala com ele através de uma sarça ardente. E ali acontece 2 curas. A primeira cura, que foi fazer com que Moisés se curasse do passado, através daquela sandália egípcia que ele ainda usava depois de 40 anos. Então Deus manda ele tirar a sandália, ou seja, esquece o passado, esquece tudo que você viveu no passado. A partir de agora você vai viver o novo. E Deus fala o mesmo para você e para mim. Se nós queremos viver o novo de Deus em nossa vida, nós temos que esquecer o passado e viver o novo, viver o que Ele tem preparado agora para a gente. E ele precisava ainda da cura física, que se manifestou através da sua mão, quando ele colocou a mão dentro da roupa e ele tira, a mão estava leprosa, mas quando ele coloca novamente e ele tira, a mão estava purificada. Deus ali está purificando o seu coração, está purificando a sua carne, está purificando a sua vida, porque é necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua e na minha vida, que o nosso coração esteja limpo. Ele não pode estar sujo, ele não pode estar leproso, ele não pode estar doente, sem perdoar, com mágoa, com raiva, com ódio. Não, ele tem que estar purificado. E por fim, o terceiro milagre é que Deus vai dar para Moisés o poder de enfrentar Faraó. Esses 3 passos aqui são importantes na vida de Moisés. Primeiro, esquecer o passado. Segundo, purificar o coração, purificar, limpar de toda a sujeira, de toda a imundície e receber o Espírito dele para enfrentar Faraó, que é símbolo de Satanás. Ninguém pode vencer e jamais vencerá sem a presença do Espírito de Deus na vida da pessoa. Isso é necessário. Após, então, esse acontecimento, você pode, como Moisés foi e enfrentou Faraó.
e manifestou ali o poder de Deus através do Espírito que havia nele. Houve a manifestação. Veja que Moisés agora é um homem cheio do poder de Deus, mas ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele é humilde e ele sente dó de Faraó, porque Faraó tem um coração endurecido e ele sabia das consequências pelo fato de Faraó não querer ouvir. Diga-se de passagem que Faraó era alguém com quem ele conviveu durante a infância, que cresceram juntos, que é mais difícil, né? Muito difícil. Mas Moisés ouviu a Deus e obedeceu até o final. E no final, Deus então dá vitória para Moisés e o propósito ele vai se cumprir. Moisés, que foi criado como, nasceu como escravo, criado para ser príncipe do Egito e, na verdade, todo o propósito era ser líder, de escravo a líder, líder que libertou uma grande nação, líder que libertou um grande povo. Mas para isso, ele teve que ouvir o chamado, começar o novo, limpar o coração, receber o Espírito e uma nova vida começou. Assim vale para você que deseja que 2026 seja diferente. Siga esses passos. Esquece o passado. Limpe o seu coração. Busque o Espírito Santo de Deus para a tua vida, porque ele vai te dar direção e você vai poder ter autoridade contra toda a ação maligna, contra a inveja, contra a obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, contra todo o mal. Se essa história ela te chamou a atenção, se você é a pessoa cansada, então Deus está te chamando para você viver o novo, viver o propósito em 2026, porque Deus está chamando pessoas para um novo, para sair de um ciclo que vive ano após ano a mesma coisa em todas as áreas. Dentro desse novo, ele vai suprir todas as tuas necessidades e tu serás a bênção para tua família, para todos que você nem conhece. Tu serás inspiração de Deus para milhares e milhares de pessoas e através de você, desse novo, desse propósito que Deus tem na tua vida, muitas pessoas serão libertas e abençoadas. Então, se você é essa pessoa, escreva aqui nos comentários: eu sou a pessoa que Deus escolheu. Eu cansei de sofrer. Eu sou a pessoa que Deus escolheu. Eu cansei de sofrer. Escreva aqui no comentário. E já comece, então, fazendo os primeiros passos, ouvindo a palavra. Se consagre, santifique, ore, ouça a palavra, receba, busque o Espírito Santo. E aí, quando você sentir a hora e o momento que Deus vai falar com você, você pode ir com autoridade, que o mar vai se abrir, não vai haver dificuldade, porque aquilo que tentar impedir vai cair por terra, porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. E aí você pode já começando também, levando essa mensagem para quem precisa. Indique para pelo menos 10 pessoas que precisam. E eu tenho certeza, 2026 será o ano da libertação para a sua vida e através de você para centenas e milhares de pessoas. Que Deus abençoe grande e poderosamente. E amanhã estaremos aqui na segunda mensagem da série 2026, o ano do propósito de Deus para a minha vida. Fica na paz, fica na bênção e até a próxima.